Quando falamos sobre oração, muitas vezes a associamos a momentos de súplica, a pedir por algo que não temos ou por um milagre que parece distante. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira oração não é um pedido desesperado, mas uma poderosa ferramenta de criação? A oração de fé não é simplesmente uma conversa com Deus, mas um ato de alinhamento profundo com o seu propósito e com as leis divinas que regem o universo. Imagine como seria viver todos os dias, sabendo que o que você declara com fé já está a caminho, mesmo que os sinais ainda não sejam visíveis. Essa é a chave que transforma tudo. Acreditar que já recebestes antes mesmo de ver. Agora, aqui está a diferença fundamental. Orar com dúvida é como semear uma semente e depois arrancá-la da terra, dizendo: será que vai crescer mesmo? Mas orar com fé é se entregar completamente ao processo, sabendo que a planta está crescendo mesmo sem enxergá-la. Quando você ora com fé, você já age como se aquilo já fosse realidade. Isso, meu amigo, é o segredo da oração criadora. Por isso, cada vez que você se ajoelha ou fecha os olhos para orar, não se esqueça, você está criando a sua realidade. Não é só pedir, é declarar. E lembre-se de que, se isso ressoou com você, se inscreva no canal e comente abaixo. Qual é a sua oração de fé neste momento? Ao longo da história, pessoas como Napoleon Hill descobriram que o poder das palavras é real, e não apenas no sentido de uma simples afirmação. Ele entendia que a mente humana tem o poder de transformar o que é invisível em realidade. Deus nos deu essa capacidade, e é através da oração que podemos alinhar nossa fé com nossos desejos mais profundos. A oração é a maneira de deixar que a vontade divina se manifeste em nossa vida de maneira tangível. Isso não é algo místico ou inalcançável, é uma prática diária e deliberada. E no fundo, é exatamente isso que vamos explorar a seguir. O que Jesus nos ensinou sobre a oração. Quando Jesus disse: tudo o que pedirdes orando, crede que já o recebestes e será assim convosco. Ele nos deu uma chave essencial para transformar a maneira como nos relacionamos com Deus. Esse versículo não é apenas uma promessa, mas um princípio poderoso sobre como nossa fé e nossas palavras têm o poder de moldar nossa realidade. Jesus estava nos ensinando que orar não é apenas pedir de forma desesperada, mas afirmar e declarar com total convicção. Não se trata de uma oração de súplica, mas de uma oração criadora, que nasce do coração cheio de fé. Esse tipo de oração, onde você já acredita no que está pedindo, é radicalmente diferente da oração de súplica, onde você implora e duvida se será atendido. Quando você ora com fé, você está dizendo ao universo: eu sei que já recebi, e a partir deste momento vou viver como quem já tem. Isso muda completamente o foco da oração. Em vez de pedir algo como quem tem medo de não ser atendido, você ora com a certeza de que o que deseja já é parte do seu destino. É um alinhamento com a promessa de Deus, que deseja ver seus filhos prosperando e vivendo em plenitude. Esse princípio de fé ativa, ensinado por Jesus, é o alicerce da oração criadora. Quando você começa a orar dessa maneira, seus pensamentos, emoções e ações se alinham com o que você pediu. Não há mais incertezas, porque você não está mais pedindo. Você está declarando a sua realidade com confiança. Assim, Jesus não estava nos ensinando a pedir, mas a crer e a viver a oração como uma realidade já estabelecida. Esse é o primeiro passo para prosperar com propósito e alcançar o sucesso com base na fé. Agora que você já entende isso, imagine o poder de combinar a oração criadora com a mentalidade de riqueza. E é isso que veremos a seguir: a oração criadora e a lei da autossugestão. Napoleon Hill, em seu clássico Pense e Enriqueça, revela uma das leis mais poderosas do sucesso: a lei da autossugestão. Hill
Acreditava que nossa mente é um campo fértil, onde as ideias, crenças e afirmações que plantamos determinam o que colhemos em nossa vida. A autossugestão é o processo de influenciar o subconsciente com declarações repetidas, criando uma realidade baseada nas nossas intenções e crenças. Mas o que isso tem a ver com a oração? A oração criadora, como Jesus ensinou, é uma forma de autossugestão, onde você declara sua fé com tanta convicção e clareza que começa a acreditar no que está pedindo, antes mesmo de ver qualquer sinal físico de mudança. Ao alinhar a fé cristã com os princípios de Hill, encontramos um ponto de convergência onde a oração se torna um instrumento poderoso para a mudança. Hill usava a autossugestão diariamente, afirmando seus desejos e metas como se já fossem realidade. Ele acreditava que, com o tempo, essas afirmações teriam tanto impacto na mente que a realidade começaria a se moldar conforme essas crenças. E o que Jesus nos ensinou, que devemos orar como se já tivéssemos recebido. É a mesma ideia, viver como quem já é abençoado, como quem já é próspero, mesmo que os sinais ainda não tenham se manifestado fisicamente. Quando aplicamos isso à oração, não se trata apenas de pedir algo a Deus, mas de alinhar nosso espírito com o que Ele já tem para nós. Essa oração criadora, portanto, não é passiva, ela exige ação. Hill enfatizava que a mente humana, quando treinada de forma positiva e constante, pode alterar o curso da nossa vida. E Jesus, em suas palavras, também nos ensinava a ação através da fé. A oração criadora é uma ferramenta de autossugestão que, quando praticada com convicção, tem o poder de transformar a realidade ao nosso redor. Não é apenas sobre o que pedimos, mas sobre quem estamos nos tornando enquanto oramos. Isso nos conduz para um novo entendimento sobre como a mente pode criar a prosperidade que tanto buscamos. Agora, imagine aplicar isso à sua vida diária, declarando sua prosperidade e sucesso com a mesma certeza de quem já os possui. O impacto disso na sua vida pode ser transformador. A fé é um poder invisível que tem o poder de transformar o visível. Isso mesmo, a fé não é apenas um sentimento, mas uma força que pode moldar sua realidade de maneiras que você jamais imaginou. Quando você acredita verdadeiramente que algo é possível, sua mente começa a procurar maneiras de realizar isso. A Bíblia nos ensina que o que é impossível para o homem é possível para Deus. E é exatamente isso que acontece quando aplicamos fé. Começamos a ver o que antes parecia impossível acontecer em nossa vida. Isso é a manifestação da fé no mundo físico. A fé, portanto, não é uma crença vazia, mas um ato criador que traz à tona aquilo que está no invisível, no mundo espiritual, e o traz para o mundo material. Napoleon Hill nos diz que o mundo exterior é uma projeção de nossos pensamentos e crenças internas. O que você acredita, você cria. Se você acredita que pode prosperar, sua mente começa a buscar oportunidades, caminhos e pessoas que alinhem-se com essa crença. A realidade, muitas vezes, segue os passos da nossa fé. O mesmo princípio se aplica à Bíblia, onde somos ensinados que a fé move montanhas. Quando você alinha sua crença com a verdade de que Deus já provê tudo o que você precisa, sua vida começa a refletir isso. A prosperidade não é algo que você busca externamente, ela vem do seu alinhamento com as leis divinas que já foram estabelecidas para a sua vida. A fé, assim como a lei da atração de Hill, se manifesta não só na crença, mas também na ação que vem dessa crença. A fé sem obras é morta, mas a fé com ação pode transformar qualquer realidade. Mas como isso funciona no dia a dia? Simplesmente com o poder da convicção. Quando você tem fé em algo, você age como se já fosse realidade. Imagine que você quer prosperar financeiramente. Se você tem fé que Deus proverá,
Você não ficará parado esperando um milagre, mas começará a procurar oportunidades, aprender sobre investimentos ou buscar alternativas de crescimento. E quando essa fé é aplicada com ações consistentes, as portas começam a se abrir. A fé é, portanto, a chave que conecta o invisível ao visível, o espiritual ao físico. Ela move nossa realidade e nos dá a coragem de agir em direção ao nosso propósito. Você está preparado para alinhar sua fé com sua ação? A verdadeira fé é aquela que age com a certeza de que Deus já está trabalhando em seu favor. A dúvida é um dos maiores obstáculos para uma oração eficaz. Jesus foi claro ao ensinar que, para que nossas orações sejam poderosas, é necessário orar com fé, sem duvidar. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. Mas o que acontece quando oramos com dúvida? Quando oramos com insegurança, não estamos verdadeiramente confiando em Deus para realizar o impossível. A dúvida mina o poder da oração, fazendo com que o que pedimos se torne um desejo vago e sem convicção. Isso é um convite ao fracasso, pois a fé não pode coexistir com a dúvida. Se você ora e ao mesmo tempo acredita que a resposta não virá, você está apenas cumprindo uma formalidade, sem realmente ativar o poder divino. Napoleon Hill, em suas Leis do Sucesso, nos ensina que a mente é como um ímã. Ela atrai aquilo que acreditamos ser possível. Se você está cheio de dúvidas e incertezas, sua mente atrairá mais daquilo que reforça esses sentimentos. Quando oramos, nossa mente precisa estar focada, não apenas nas palavras que estamos dizendo, mas na certeza de que Deus já está ouvindo e que Ele agirá. A Bíblia também nos alerta que o homem de coração dividido, que duvida, não espere receber coisa alguma do Senhor. Tiago 1, 6, 7. Em outras palavras, a dúvida bloqueia o caminho para as bênçãos e respostas de Deus. Se você deseja ver a transformação que a oração pode trazer, a certeza de que Deus já está trabalhando é essencial. Isso é o que fortalece a sua fé e permite que sua oração crie uma realidade. Como podemos então vencer esse perigo da dúvida? O segredo está em manter o foco na fidelidade de Deus. Quando duvidamos, estamos ignorando os milhares de exemplos na Bíblia que mostram o poder de Deus para fazer o impossível. Lembre-se de Abraão, que creu contra a esperança e se tornou pai de muitas nações, ou de Davi, que venceu um gigante com apenas uma pedra. Eles não estavam em dúvida. Estavam certos de que Deus cumpriria sua promessa. Assim também deve ser nossa postura diante de qualquer oração. Se você quer ver seus pedidos se manifestarem, ore com a certeza de que Deus já tem a resposta, e então as portas começarão a se abrir. A dúvida, portanto, não só enfraquece sua oração, mas a impede de alcançar a sua plenitude. É hora de parar de duvidar e começar a orar com uma fé inabalável. A oração é muito mais do que palavras. Ela é uma ferramenta poderosa para alinhar o nosso espírito com a vontade de Deus. Muitas pessoas veem a oração apenas como uma maneira de pedir algo, mas ela tem um papel muito mais profundo. Ela nos coloca em sintonia com o propósito divino para nossas vidas. Quando oramos com fé, estamos abrindo nosso coração e mente para receber as orientações de Deus, permitindo que o Espírito Santo nos guie. Isso cria uma conexão direta entre nossa mente e nosso espírito, alinhando-nos com o plano perfeito que Deus tem para nós. Ao fazer isso, nossas ações se tornam mais coerentes com os princípios da fé e nossa vida começa a refletir a vontade divina de maneira prática. Napoleon Hill, em suas Leis do Sucesso, enfatiza que a fé deve ser o alicerce de qualquer empreendimento bem-sucedido. Ele fala sobre como as pessoas bem-sucedidas possuem uma fé firme em seus objetivos, uma certeza interna de que alcançarão o que desejam.
Quando alinhamos nossa fé com a oração, não estamos apenas pedindo a Deus, mas estamos nos preparando para agir de acordo com a sua vontade. O alinhamento do Espírito com a fé é, na prática, a união do propósito divino com a nossa ação. Quando nossa oração é uma expressão de fé genuína, ela nos impulsiona a agir de maneira a transformar nossa vida e nosso ambiente. Isso é a verdadeira prosperidade, uma prosperidade com propósito, que não é apenas material, mas também espiritual. Além disso, a oração alinhada com fé não é algo que acontece apenas em momentos de necessidade. Ela deve ser uma prática diária, um estilo de vida. Quando você ora constantemente, não só nas dificuldades, mas também nos momentos de gratidão, está criando uma rotina espiritual que afeta diretamente suas escolhas e atitudes. A oração diária nos ensina a confiar em Deus em todas as circunstâncias, lembrando-nos de que Ele é soberano sobre todas as áreas da nossa vida. Se você se sente desconectado ou sem direção, experimente alinhar sua oração com fé, acreditando que Deus já está agindo em seu favor. Essa prática constante de oração, cheia de fé e propósito, vai não só transformar sua vida espiritual, mas também refletir na sua vida material, financeira e emocional. A oração que alinha o espírito e a fé abre portas para um mundo de possibilidades que antes pareciam distantes. Napoleon Hill dedicou boa parte de sua vida a estudar o comportamento das pessoas bem-sucedidas. Ele descobriu que havia um padrão comum entre elas, uma mentalidade firme e clara sobre o que queriam alcançar. Hill enfatiza que para alcançar qualquer objetivo é necessário saber exatamente o que se deseja e, mais importante ainda, escrever isso de forma clara e específica. Mas ele vai além. Ele sugere que devemos repetir essas metas diariamente de maneira constante, até que elas se enraizem em nossa mente como uma verdade absoluta. A prática da afirmação diária é uma ferramenta que fortalece nossa convicção, nos dá direção e molda nossas ações. Isso é essencial para transformar sonhos em realidade. Hill acreditava que quando nossa mente é alimentada com objetivos claros e com a crença de que podemos alcançá-los, ela começa a agir de forma a abrir portas e encontrar soluções que antes pareciam impossíveis. Porém, Hill também nos alerta que não basta apenas escrever as metas, é preciso vivê-las. O método dele envolve uma fusão de fé e ação. Quando você define uma meta, não está simplesmente fazendo um pedido ao universo, mas está se comprometendo com sua realização. Isso significa que suas ações, pensamentos e emoções devem estar em harmonia com esse objetivo. Hill ensina que o sucesso não acontece da noite para o dia. Ele é fruto de um trabalho contínuo e de uma dedicação diária. Esse é o grande segredo: persistir todos os dias, reforçar suas metas e manter-se focado no seu propósito. A mentalidade de riqueza começa a ser construída de dentro para fora, e a oração desempenha um papel fundamental nesse processo, pois quando oramos com fé, estamos constantemente renovando nossa confiança nas promessas de Deus para nossas vidas. Esse método de Napoleon Hill se alinha diretamente com os ensinamentos cristãos sobre a importância da perseverança e da fé. Assim como na Bíblia, onde somos ensinados a pedir e crer que já recebemos, Marcos 11:24, Hill fala sobre a importância de declarar que já somos merecedores daquilo que desejamos e agir como se já tivéssemos alcançado. Esse princípio não só aumenta nossa confiança, mas também nos permite perceber oportunidades e agir com mais determinação. Ao seguir esse método, você não só está construindo uma mentalidade de sucesso, mas também está se alinhando com a fé que move montanhas, a fé que acredita que todas as coisas são possíveis para aqueles que creem.
A prática de reafirmar suas metas diárias com fé é uma maneira prática de abrir caminho para as bênçãos de Deus em sua vida. A repetição e a emoção são duas chaves poderosas quando se trata de oração e afirmação. Não basta apenas orar. A oração precisa ser vivida, sentida e repetida de maneira constante. Quando você repete suas orações e declarações de fé, você não está apenas pedindo algo a Deus, mas também está alimentando sua mente e seu espírito com a certeza de que aquilo que você deseja já está em processo de manifestação. É como plantar uma semente em um solo fértil. A repetição das palavras de fé faz com que a sua mente subconsciente comece a acreditar que aquilo é uma verdade inquestionável, e é a partir dessa crença que você começará a ver as mudanças em sua vida. Se você diz todos os dias, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou capaz, sua mente não tem outra escolha senão começar a agir de acordo com essas declarações. Agora, é importante entender que a repetição sem emoção não tem poder. A fé sem ação é morta, mas a repetição sem emoção é apenas um hábito sem transformação. Quando você ora, deve envolver o coração, a mente e o espírito em cada palavra. A emoção é o combustível que faz a oração ganhar vida. Se você ora sem sentir, sem realmente acreditar naquelas palavras, o efeito será mínimo. Mas quando você ora com paixão, com uma convicção tão profunda que sente no corpo, então a sua oração se torna uma força criadora. Isso não é apenas teoria, é algo prático. Experimente orar e declarar suas bênçãos com entusiasmo, com a mesma emoção que você sente ao conquistar algo importante em sua vida. Essa é a chave para transformar palavras em realidade. Isso se aplica tanto à oração cristã quanto às práticas de autoajuda. Napoleon Hill, por exemplo, ensinou que a repetição de afirmações diárias, carregadas de emoção e desejo, é uma das formas mais poderosas de programar a mente para o sucesso. Ele sabia que o cérebro não distingue entre o que é real e o que é intensamente desejado. Quando você mistura emoção com fé, você não está apenas se comunicando com Deus ou com o universo. Você está criando uma mentalidade que se alinhará com suas metas e ações. Dessa forma, a oração se torna não apenas uma comunicação com o divino, mas uma ferramenta de transformação pessoal. As declarações diárias são mais do que palavras repetidas. Elas são os alicerces que moldam nossa realidade. Imagine o poder de dizer todos os dias, eu sou capaz de vencer qualquer desafio. Ou, Deus tem um plano de prosperidade para mim. Essas declarações são como sementes plantadas no solo fértil da sua mente. Com o tempo, elas germinam e começam a manifestar frutos em sua vida. A repetição dessas palavras fortalece a crença de que você merece o que está dizendo, criando uma mentalidade que atrai prosperidade, sucesso e todas as bênçãos que você deseja. Napoleon Hill enfatizou que a mente subconsciente não tem capacidade de discernir entre aquilo que é verdadeiro e o que é repetidamente afirmado com emoção e intenção. O impacto das declarações diárias vai além do simples hábito de falar. Elas têm o poder de mudar a maneira como você age, como você vê o mundo e como você interage com os outros. Quando você começa a afirmar constantemente sua fé, suas metas e sua confiança em Deus, sua percepção da realidade começa a se alinhar com essas crenças. Você começa a perceber oportunidades que antes estavam ocultas, e sua confiança em alcançar os objetivos cresce. A fé se manifesta não apenas nas palavras que você diz, mas nas ações que você toma em resposta a essas palavras. A declaração diária de fé é um convite para Deus atuar em sua vida e também um convite para você agir como se já tivesse recebido o que pediu. Além disso, as palavras têm um impacto profundo em nossa mentalidade de sucesso.
Se você começa o dia afirmando: "Hoje será um dia próspero", sua mente se prepara para enxergar e aproveitar todas as oportunidades que surgirem. A mentalidade de riqueza não é algo que acontece do dia para a noite, mas se você cultiva o hábito de declarar que é próspero, que Deus está ao seu lado, as portas começam a se abrir. Quando você faz disso uma prática diária, você cria uma mentalidade inquebrável de sucesso. E com uma mentalidade de sucesso, você começa a prosperar, não apenas em termos financeiros, mas em todos os aspectos da sua vida. Transformar a oração em um hábito diário é um dos maiores presentes que você pode dar a si mesmo. Quando a oração se torna parte de sua rotina, ela começa a moldar não só a sua vida espiritual, mas também suas ações cotidianas. Assim como você não sai de casa sem escovar os dentes, a oração deve se tornar uma parte essencial do seu dia. Ao começar o dia em oração, você alinha sua mente e seu coração com a direção que Deus tem para você, estabelecendo o tom para tudo o que vai acontecer. Lembre-se de que orar não é uma tarefa, mas um momento sagrado para alinhar-se com o propósito divino para a sua vida. Uma prática que fortalece sua fé e clareia sua visão. À medida que você transforma a oração em um hábito, ela deixa de ser uma mera petição para se tornar um processo contínuo de comunicação com Deus. A oração, quando feita com intenção, muda o foco da sua mente. Você começa a tomar decisões guiadas pela fé por meio da sabedoria de Deus. Isso vai além de pedir por bênçãos. É um diálogo constante que permite a você discernir o que é da vontade de Deus e o que não é. Assim como Napoleon Hill sugeria que escrevêssemos nossas metas e as repetíssemos até que elas se tornassem nossa realidade, a oração repetida com o coração sincero vai moldando sua realidade espiritual e prática. Isso cria uma conexão com o divino que vai além de palavras. Ela se transforma em ações. E lembre-se, a oração mental também desempenha um papel crucial nesse processo. Orar mentalmente ao longo do dia, nos pequenos momentos, é uma maneira de manter sua mente alinhada com a fé e os propósitos divinos. Quando você faz disso uma prática constante, sua vida começa a refletir aquilo que você constantemente busca em oração. Não se trata de orar apenas em momentos de necessidade, mas de viver em um estado contínuo de fé. Isso é o que permite que a oração se transforme em uma força ativa em sua vida, não só nos momentos de desespero, mas em todos os momentos. Com isso, você se torna cada vez mais preparado para as bênçãos que Deus tem para você. A fé ativa é mais do que palavras, ela é traduzida em atitudes. Quando você realmente crê, suas ações começam a refletir essa crença de forma tangível e visível. Não adianta falar sobre fé se suas atitudes não demonstram confiança no que você diz crer. Isso é o que diferencia a fé superficial da fé profunda. A verdadeira fé não é apenas esperar que as coisas aconteçam, mas tomar passos intencionais e alinhados com o que Deus está fazendo em sua vida. Imagine que você quer alcançar o sucesso financeiro, mas suas atitudes são de escassez. Se você não age de acordo com a mentalidade de prosperidade, a fé não é completa. A fé verdadeira exige ação, a confiança de que aquilo que você busca já está a caminho. É aí que entra a mentalidade de riqueza. A fé que transforma não é passiva, ela impulsiona você a tomar as rédeas da sua vida. Ela lhe dá coragem para fazer o que precisa ser feito, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. A fé ativa é uma decisão de confiar em Deus e agir com base nessa confiança. Vamos pegar um exemplo prático. Se você deseja prosperar e se a sua fé é verdadeira, você começará a identificar oportunidades de crescer, buscar novos conhecimentos e se preparar para o sucesso.
Isso pode envolver investir em um novo curso, iniciar um novo projeto ou até mudar de mentalidade sobre como lidar com dinheiro. Você age porque crê que Deus vai abrir os caminhos, mas é necessário que você caminhe na direção certa. Essa fé ativa também está diretamente ligada à sua perseverança. A verdadeira fé não se abala diante de obstáculos. Ela se fortalece com eles, sabendo que cada dificuldade é uma oportunidade para crescimento. Por exemplo, ao enfrentar um desafio em seu trabalho ou projeto, em vez de desanimar, você age como alguém que já venceu. Isso é o que a Bíblia ensina sobre a fé. Ela é um escudo que te protege e te impulsiona. A fé ativa não se intimida. Ela toma decisões e age com base no que está crendo. Se você quer ver transformação na sua vida, é hora de agir de acordo com a fé que você tem. Como Napoleon Hill dizia, o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. A reprogramação mental é um dos aspectos mais poderosos que você pode utilizar para transformar sua realidade. O que você pensa constantemente, você se torna. Seus pensamentos, crenças e atitudes moldam sua vida de maneira profunda. A mente subconsciente, essa parte oculta de nossa psique, tem um impacto tremendo em nossa jornada de fé e sucesso. Ela não questiona, ela apenas aceita o que você diz a ela, seja bom ou ruim. Por isso, é vital que você escolha cuidadosamente as sementes que planta nela, pois o que você semear, colherá. Napoleon Hill compreendeu isso ao afirmar que os pensamentos dominantes de uma pessoa moldam o seu destino. Se você deseja prosperar com propósito, você precisa cultivar uma mentalidade positiva e alinhada com os princípios divinos. A oração mental, que nada mais é do que falar com Deus em seu íntimo, também tem um papel central na reprogramação do subconsciente. Quando você ora com fé, você não está apenas comunicando desejos ou pedidos a Deus. Você está programando sua mente para acreditar que já recebeu aquilo que pediu. Isso cria uma confiança interior, uma força que começa a se manifestar em atitudes e comportamentos. A prática de orar com fé não é apenas pedir, mas também criar uma nova mentalidade, a mentalidade de quem sabe que a vitória já é garantida. Isso é parte do processo de transformação de sua mente e do alinhamento de sua fé com a ação. Se você não tem se dado o tempo de trabalhar a sua mentalidade diariamente, o seu subconsciente pode estar programado para o fracasso, para a dúvida, para a escassez. E é exatamente aí que entra a mudança. O poder da repetição e da autossugestão pode ser utilizado como um reset na sua mente. Quando você começa a dizer a si mesmo, todos os dias, que você já possui o sucesso, a prosperidade e o favor de Deus em sua vida, sua mente começa a aceitar isso como verdade. Uma vez que isso ocorre, suas atitudes começam a refletir esses pensamentos. Assim, a sua realidade externa começa a mudar porque você reprogramou o seu subconsciente para acreditar em algo maior. Como Jesus disse, se você crer em algo com fé, já o tem. É a sua mente, junto com sua fé em ação, que transforma o impossível em possível. A oração é muito mais do que um simples momento de fala com Deus. Ela é uma atitude, uma postura diante da vida que reflete a verdadeira fé e confiança em seu poder. Quando você ora, não está apenas verbalizando pedidos ou súplicas, está demonstrando sua confiança em Deus e, ao mesmo tempo, alinhando sua mentalidade com as promessas que Ele tem para você. A oração deve ser contínua, não limitada a momentos específicos ou ao momento de angústia. Ela precisa se refletir em cada atitude sua. Ao acordar, ao trabalhar, ao agir no dia a dia, você deve ter uma mentalidade de oração constante. A verdadeira oração vai além de palavras. Ela envolve ações que indicam que você realmente acredita naquilo que está pedindo. Muitas vezes, as pessoas pensam que orar é apenas buscar por respostas durante momentos de dificuldade. Porém,
A oração de fé é um estilo de vida. Se você quer prosperar com propósito, deve viver com uma atitude de oração. Ao invés de apenas pedir por bênçãos, você deve agradecer antecipadamente, como se já tivesse recebido aquilo que está buscando. Isso é confiança. É um sinal de que você acredita que a resposta já chegou e que sua vida já está em alinhamento com o propósito divino. Imagine um agricultor que planta uma semente e depois age como se soubesse que a colheita é certa. Ele não fica duvidando ou esperando que a terra faça o seu trabalho sozinha. Ele age com a certeza de que a semente germinará. E da mesma forma, a oração deve ser uma atitude que se reflete em ações concretas. A verdadeira atitude de oração é estar preparado para aquilo que você está pedindo. A fé verdadeira se manifesta em atitudes que confirmam que você acredita na resposta. Se você ora por sabedoria, age com sabedoria. Se ora por prosperidade, toma decisões financeiras sensatas. Se ora por cura, age com fé e vai atrás de cuidados e tratamentos. É a ação que valida a oração e não apenas as palavras. Como diz a Bíblia, a fé sem obras é morta. Portanto, ao orar, você deve estar atento à sua atitude e às suas ações, pois elas são a verdadeira expressão da sua fé. A oração é, assim, um estilo de vida que deve ser incorporado em cada aspecto do seu ser, refletindo a confiança de que Deus já está trabalhando ao seu favor. Jesus é o maior exemplo de uma vida de oração constante. Ele não apenas orava em momentos específicos, mas fazia da oração um estilo de vida. Em diversas passagens bíblicas, vemos Jesus se retirando para lugares solitários, onde se entregava à oração, buscando comunhão e alinhamento com a vontade do Pai. A oração não era apenas um momento de pedir algo, mas sim um espaço para renovar sua força espiritual, para alinhar sua missão e para buscar direção. Jesus nos ensina que orar é um processo contínuo, não algo limitado ao início ou ao fim de um dia, mas uma prática que permeia toda a nossa jornada. Se analisarmos profundamente, veremos que a oração de Jesus não era só sobre suas necessidades. Ele se retirava para orar por sabedoria, força e para interceder pela vida das pessoas ao seu redor. Ele nos mostrou que a oração deve ser uma prática de conexão com Deus, onde buscamos compreender sua vontade e nos alinhamos a ela. Isso é algo que muitos de nós esquecemos em nosso cotidiano. Muitas vezes, nossa oração é centrada apenas em nossas necessidades, enquanto Jesus nos ensina a orar pelo reino de Deus e pelas necessidades dos outros. Ao orar com esse propósito, nossas vidas ganham um novo significado e nossa visão de mundo é ampliada. Jesus, com sua vida de oração, demonstrou que a intimidade com o Pai é fundamental para enfrentar os desafios da vida. Ele não apenas orava quando estava fraco ou cansado, mas fazia da oração uma prioridade. Como ele disse aos discípulos no Getsêmani, vigiai e orai para que não entreis em tentação. A oração constante não é um fardo, mas uma fonte de renovação, fortalecimento e direção. Ela nos mantém firmes e prontos para a missão que Deus tem para cada um de nós. Portanto, devemos seguir o exemplo de Jesus, fazendo da oração uma prática diária, não por obrigação, mas por compreensão do seu poder transformador em nossas vidas. A mente humana, muitas vezes, é comparada a um altar. E assim como um altar, o que você oferece a Deus através de seus pensamentos e atitudes é extremamente significativo. Imagine que sua mente é um espaço sagrado, um lugar onde você escolhe com quem se alinha e o que cultiva. Se você se dedica a pensamentos negativos, dúvidas e inseguranças, estará oferecendo a Deus um altar de desconfiança. Mas e se você se dedica a pensamentos de fé, gratidão e crença no poder de transformação, sua mente se torna um altar onde Deus pode operar maravilhas.
A verdade é que o que você oferece à sua mente se reflete na sua vida. Napoleon Hill, em seu livro Quem Pensa Enriquece, fala sobre o poder das afirmações diárias e da mentalidade de sucesso. Assim como ele ensina que a mente deve ser alimentada com ideias positivas e de riqueza, a Bíblia nos diz que, onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Portanto, o que você coloca em sua mente, as meditações diárias, as palavras que profere e as crenças que alimenta, são os frutos que você colherá. A mente é um altar sagrado, e ao escolher o que pensar e no que acreditar, você está decidindo o tipo de vida que terá. É por isso que Jesus, em suas orações, frequentemente reforçava a ideia de se alinhar com a vontade do Pai. Ele nos ensina que a mente deve ser completamente entregue a Deus, de modo que ela seja transformada. Se você deseja prosperar em todas as áreas da sua vida, a mudança começa na sua mente. Seu pensamento é o altar onde você oferece suas intenções mais profundas. Se você oferece seus pensamentos a Deus, Ele os usará para guiar você a um futuro de prosperidade e sucesso com propósito. Portanto, comece a observar o que você está oferecendo em seu altar mental. Está colocando fé, esperança e crença ou está permitindo que o medo e a dúvida tomem o controle? O altar da sua mente determina a direção do seu destino. A oração mental é uma prática poderosa, muitas vezes negligenciada, mas que pode transformar de maneira profunda a sua vida. Quando falamos em oração, muitas pessoas pensam em momentos específicos de diálogo com Deus, mas a oração mental vai além disso. Ela é uma prática contínua, onde você mantém uma atitude de oração, meditação e conexão com o divino, mesmo enquanto realiza suas tarefas diárias. E quando essa oração é acompanhada de gratidão, ela se torna ainda mais eficaz. Gratidão não é apenas uma emoção, é uma força transformadora que sintoniza sua mente com o divino. Ao agradecer constantemente, você está enviando sinais ao universo de que está em sintonia com aquilo que deseja alcançar, criando espaço para que as bênçãos se manifestem. Napoleon Hill, em seus ensinamentos, fala sobre a importância de manter uma mentalidade positiva e de gratidão. Ele destaca que a fé e a gratidão são componentes fundamentais para a realização de qualquer desejo. Quando você ora mentalmente e agradece por aquilo que ainda não recebeu, você está utilizando a lei da atração, uma poderosa ferramenta de manifestação. Hill ensina que para alcançar o sucesso é necessário ter um desejo ardente e, ao mesmo tempo, uma gratidão profunda, como se o objetivo já fosse uma realidade. A Bíblia também nos diz que tudo é possível àquele que crê, e a oração mental é a expressão dessa crença contínua e firme. Porém, a verdadeira transformação acontece quando você não apenas ora, mas vive em um estado de gratidão diária. Isso não significa esperar que tudo aconteça de imediato, mas sim confiar no processo e manter-se grato, mesmo nas dificuldades. A gratidão fortalece a sua fé e prepara seu coração para receber as bênçãos. Imagine que você começa o seu dia ao acordar, orando mentalmente e agradecendo por mais um dia de oportunidades, pelo ar que respira, pelas pequenas coisas que muitas vezes passam despercebidas. Esse simples ato transforma sua mentalidade e abre portas para que o sucesso e a prosperidade se manifestem em sua vida. Lembre-se, a oração mental não é só pedir, mas também agradecer. É alinhar sua mente com os propósitos divinos e reconhecer as bênçãos que já estão em seu caminho. Quando falamos de fé, muitas vezes pensamos que é suficiente apenas acreditar, mas a verdadeira fé vai além disso. Ela exige ação. A fé sem obras é morta, como diz a Bíblia, e essa é uma verdade poderosa que muitos esquecem ao buscar por milagres.
Não basta orar e esperar que tudo se resolva magicamente. É necessário agir de acordo com aquilo que você acredita. Quando você age com fé, está preparando o terreno para que os milagres aconteçam. Não se trata de agir de qualquer maneira, mas de agir com a certeza de que o resultado já está determinado, de que a sua oração já foi ouvida e o caminho está sendo preparado. Napoleon Hill, em seu livro Quem Pensa Enriquece, fala sobre a importância de agir com convicção e propósito. Ele descreve como grandes líderes e pessoas de sucesso não apenas sonham com seus objetivos, mas também tomam ações consistentes para alcançá-los. Isso é fé em ação. Ao agir, você está mostrando ao universo que acredita no seu objetivo e que está pronto para recebê-lo. O segredo aqui é que você não deve esperar por condições perfeitas para começar. A fé verdadeira exige movimento, exige coragem para dar o primeiro passo, mesmo quando as circunstâncias não parecem favoráveis. Por exemplo, se você deseja prosperar financeiramente, a fé em ação não é apenas esperar que Deus ou o universo tragam dinheiro para a sua vida, mas é tomar atitudes concretas, como procurar oportunidades de investimento, educar-se sobre finanças e buscar formas de gerar mais renda. A ação é o catalisador que coloca em movimento aquilo que você ora e acredita. E lembre-se, não se trata de uma ação impulsiva, mas de um movimento alinhado com a sua fé e seus propósitos. Quando você age, está dizendo ao universo, a Deus e ao seu próprio subconsciente que você está pronto para o que está por vir. Prepare-se para ver milagres acontecerem, porque a fé em ação é o que abre o caminho para que aquilo que você pediu se materialize. Quando você ora e pede algo a Deus, muitas vezes espera respostas rápidas e visíveis. Mas a verdade é que a maior parte da jornada da fé acontece no intervalo entre o pedido e a resposta. Esse período é onde a persistência se torna crucial. A fé não é apenas sobre esperar, mas sobre continuar acreditando, mesmo quando os resultados não são imediatos. Durante esse intervalo, é fácil duvidar, questionar se a oração foi ouvida, ou até mesmo se vale a pena continuar. No entanto, é exatamente aí que a fé é fortalecida. Persistir é um teste de fé, uma prova de que você realmente acredita no que pediu e está disposto a esperar, sabendo que a resposta virá no momento certo. Napoleon Hill também aborda esse princípio em seus ensinamentos. Ele fala sobre a importância de não desistir diante das dificuldades e como o fracasso temporário pode ser um passo para o sucesso. Quando você persiste, está demonstrando que a sua fé não depende das circunstâncias visíveis, mas está enraizada em algo mais profundo. O intervalo entre o pedido e a resposta é um período de fortalecimento, onde sua confiança e resiliência são testadas. A fé no intervalo significa continuar avançando, mesmo quando tudo parece estar em silêncio. Deus está trabalhando em sua vida e cada passo de fé que você dá é um sinal de que você está pronto para o que vem a seguir. Durante esse período, é essencial focar naquilo que você sabe ser verdade e não nas incertezas. Por exemplo, se você está orando por uma promoção no trabalho, mas a resposta ainda não chegou, não desista de investir em seu desenvolvimento profissional. Continue demonstrando, com ações, que você está preparado para a oportunidade, sem perder a confiança no que Deus tem reservado para você. Lembre-se de que a persistência, aliada à fé, abre as portas para milagres que você nem imaginava ser possível. A verdadeira fé é demonstrada quando você continua acreditando, agindo e esperando, mesmo quando as coisas não acontecem de imediato. Quando você ora e pede a Deus por algo, é importante entender que a preparação para receber a resposta é um passo essencial do processo. A maioria das pessoas se concentra tanto no pedido que esquece de se preparar para o que virá a seguir.
Receber a resposta de Deus não significa apenas estar pronto para o que Ele irá fazer em sua vida, mas também ser capaz de sustentar as bênçãos que Ele trará. A maturidade espiritual e emocional é necessária para lidar com as respostas que vêm com grandes responsabilidades e oportunidades. Quando você está preparado, pode manejar com sabedoria as bênçãos que vêm de Deus. Uma boa analogia para isso é o processo de plantar uma árvore. Quando você planta uma semente, não basta apenas esperar que a árvore cresça. Você precisa cuidar dela, regá-la e garantir que tenha a base sólida para crescer forte. Da mesma forma, antes de receber a resposta de Deus, você deve cultivar em seu coração a confiança, a paciência e a capacidade de lidar com o que Ele está prestes a trazer. Se você ora pedindo por algo grande, é importante se perguntar: estou pronto para lidar com essa bênção? Deus não apenas quer que você receba algo, mas também quer que você tenha a sabedoria necessária para administrá-lo e usá-lo para o seu propósito. Napoleon Hill, em seus ensinamentos sobre o sucesso e a mentalidade, enfatiza a importância de se preparar mental e emocionalmente para aquilo que se busca. Ele fala sobre como uma mentalidade positiva e uma visão clara do que você deseja é fundamental para manifestar aquilo que você quer. Quando você se prepara para receber, você não apenas cria um espaço para as bênçãos, mas também se torna a pessoa capaz de aproveitá-las ao máximo. Portanto, a preparação para receber a resposta de Deus envolve um trabalho contínuo sobre si mesmo, desenvolvendo a maturidade, a fé e a atitude certa para não só receber, mas também para sustentar a abundância que virá. A oração de fé é, sem dúvida, uma das ferramentas mais poderosas que temos à disposição para transformar nossas vidas. Quando você entende que orar é mais do que pedir algo a Deus, mas sim uma prática de fé ativa, você começa a moldar sua realidade de maneira muito mais eficaz. A oração não é apenas um pedido, mas uma declaração de que você já recebeu aquilo que pediu, alinhando seus pensamentos, atitudes e ações com o plano divino para a sua vida. Deus quer te ver prosperar. E ao unir a oração com a fé verdadeira, você cria o terreno fértil para grandes milagres acontecerem em sua jornada. Lembre-se, orar é um hábito diário. Não se trata de momentos isolados de súplica, mas de viver em constante conexão com Deus, reconhecendo sua presença em cada decisão, em cada atitude. Jesus, ao longo de sua vida, nos ensinou sobre a importância de orar sem cessar. Não apenas em momentos de necessidade, mas como parte de um relacionamento contínuo com o Pai. A verdadeira transformação acontece quando a oração se torna não apenas uma prática isolada, mas uma atitude constante que permeia todos os aspectos de nossa vida. Por fim, quando você adota a oração de fé como parte integrante do seu cotidiano, você percebe que a vida não é mais apenas sobre o que você recebe, mas sobre quem você se torna ao longo do caminho. O poder da oração está em te transformar por dentro, te alinhar com o propósito divino e te preparar para viver uma vida de abundância, sucesso e prosperidade com propósito. Não se esqueça, a oração de fé é o elo que te conecta ao poder de Deus, e é através dela que você vai alcançar o que sempre desejou.